Porque como é que começa a internacionalização das empresas brasileiras? No final dos anos 60, começo dos anos 70, mas sobretudo a partir de 1980. Ele tem um lado que sempre foi pouco característico e pouco exitoso, que foi a das grandes empresas estatais. Petrobras, Braspetro, Interbras, que foi um redundante fracasso, né? A Vale do Rio Doce, que tinha aquilo como estratégia de exportação na época do Eliezer Batista, né? Então, de um lado, eram grandes empresas estatais, entre as quais algumas bancárias. O Banco do Brasil, que teve um desempenho pífio internacional, abriu agências em toda a parte, depois teve que fechar boa parte delas, né? O Banco do Estado de São Paulo, que também chegou a ter agências em Tóquio, em toda a parte, depois todo mundo sabe como é que acabou a história do Banco do Estado de São Paulo. Enfim, houve um lado estatal que nunca se distinguiu muito, né? Porque embora favorecido pelas vantagens todas da estrutura estatal, teve muito pouco êxito. Nenhuma dessas grandes empresas, nessa época, se distinguiu e muitas desapareceram, deixando um passivo grande. A Interbras, por exemplo, foi um caso, né? Foi criada como uma espécie de uma grande trading, né? Nesses anos, né? Então, de um lado houve isso. E de outro lado, nessa época, é que apareceram as primeiras empresas brasileiras de serviços de engenharia e construção, que saíram do Brasil porque naqueles anos 80 tinha acabado o ciclo das grandes obras de construção, sobretudo de usinas hidrelétricas, mas também de estradas. As companhias como a Odebrecht, a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, saíram do Brasil nesses anos porque, do contrário, elas estavam ameaçadas de desaparecer. Porque, vocês se lembram, nos anos 80, a partir de 82, a grande crise da dívida externa brasileira, acaba aquele período do dinheiro fácil, porque é preciso não esquecer, eu omiti isso, mas era subentendido. Nessa primeira fase da internacionalização brasileira, o que é que a tornou possível? Era a liquidez dos mercados de capital, como hoje. A era da internacionalização só se tornou possível, não porque o Banco do Brasil tivesse excedentes de recursos, mas porque ele tinha acesso, né, ao mercado dos petrodólares, dos eurodólares fora. Quando começa a crise da dívida externa, vocês sabem que isso tudo acaba. Houve um momento em que o Hernani Galvez, que era o ministro da Fazenda no fim do governo militar, na primeira metade da década de 80, todo dia tinha que telefonar ao secretário do Tesouro para poder fechar a posição do Banco do Brasil em Nova York, senão o Banco do Brasil quebrava, né? Porque quando acaba aquela época de liquidez, acaba aquela euforia que tinha proporcionado artificialmente aquele movimento. Ora, uma das consequências da crise dos anos 80 foi que se encerra aquele período das grandes obras, do Coronel Andreasa, como ministro do Transporte, da Transamazônica, né? Da usina de Itaipu, da usina de Tucuruí, né? Tudo aquilo termina. Ora, o Brasil naquele período, que vinha de longe, vinha desde a construção de Brasília, nos anos 50, desde das vantagens para o desenvolvimento do Nordeste, o Brasil tinha visto se criarem e se consolidarem empresas de construção de grande porte. Essas empresas tinham acumulado um know-how, uma capacidade de gerenciamento, né? Uma capacidade técnica de planejamento de barreiras, e elas se viram defrontadas com essa perspectiva, ou imigravam para tentar continuar a trabalhar fora, ou aqui iam ter que disputar um mercado cada vez mais acanhado, né?
boa parte delas teriam desaparecido. Então, vejam vocês, isso é uma especificidade muito impressionante no caso brasileiro, que essas empresas, elas saem do Brasil porque não tem escolha. Ou elas têm êxito no exterior, ou elas aqui estariam ameaçadas de irem encolhendo até talvez desaparecerem. Uma situação, portanto, muito diferente das empresas estatais, tipo Intelbras e tal, que não tinham esse problema. Ora, essas empresas, também é um fato curioso, representam um setor da economia brasileira que normalmente não é um setor que se distingue. Porque a economia brasileira, até esses anos 80, se distinguia onde? Basicamente, na produção de produtos oriundos de recursos naturais, os mesmos que hoje, em menor escala, né? Naquela época com menor êxito, mas os mesmos, né? Minério de ferro da Vale, minério de alumínio, né? Os produtos todos da agropecuária, do agronegócio, né? Portanto, recursos naturais, né? Era o que nós tínhamos aqui, e alguma coisa de manufatura, mas ainda com uma competitividade internacional muito limitada, né? Ora, não é nesse setor que aparecem as empresas que se internacionalizam. Vai ser no setor de serviços. Ora, o setor de serviços é um setor em que o Brasil é largamente deficitário. Tirando uma ou outra área, o Brasil é mais um mercado para investidores de fora do que propriamente um exportador. Basta vocês pensarem, né? Quais são as grandes empresas de consultoria econômica, internacional, e empresarial no Brasil? Quais são as grandes empresas de contabilidade e auditoria no Brasil? Quais são as grandes empresas de publicidade, de propaganda? Quer dizer, o Brasil há muitos e muitos anos é um país muito aberto em serviços e tem tido aqui em todos os setores, mesmo o setor bancário, um pouco menos, né? Mas ainda assim com alguns gigantes. O Brasil tem sido um país que importa competência internacional de serviço, a ponto de culminar numa área, por exemplo, que a Índia, até 2 anos atrás, era inteiramente fechada. O Brasil é um país muito aberto em comércio a varejo, né? Carrefour, Walmart, etc., hoje em dia aqui estão largamente presentes. Então, o Brasil não é normalmente um grande exportador de serviços, porque, inclusive, ele tem poucas áreas de excelência em serviços. Então, é duplamente singular a trajetória brasileira. Singular, primeiro, porque não é uma estratégia consequente a um êxito econômico, ao contrário, é a época em que o Brasil está sossobrando, né? E segundo, não é de um setor, de uma área da economia que normalmente tenha se distinguido aqui. É curioso, por exemplo, que nas áreas em que o Brasil é secularmente importante, ele nunca teve uma grande presença internacional. O Brasil, pelo menos há 200 anos, é o maior produtor de café do mundo. No entanto, em boa parte desse período, a comercialização do café brasileiro foi feita por corretoras internacionais. Houve períodos em que houve corretoras brasileiras importantes, inclusive na década de 20, agora mesmo voltou, mas não é a regra. Não é a regra. Mesmo na área, por exemplo, se vocês quiserem hoje da soja, né? O Brasil ainda está muito longe, né, desses gigantes da comercialização, essas grandes tradings internacionais na área de soja, de milho, né? Bungball, essa outra americana, Cargill, essas outras, né? O Brasil ainda hoje é um país, de certa forma, modesto na área das commodities em que ele é um grande produtor. A exceção é a Vale, né? Que era uma estatal, que, portanto, cresceu no minério de ferro. E no petróleo, a Petrobras, né?
Mas, em geral, o Brasil até hoje não tem uma posição de peso tão grande na comercialização dos grandes produtos básicos que ele exporta. Então, é nesse sentido que eu queria acentuar o fato de que o fenômeno brasileiro é diferente não só do padrão histórico da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos do século XX, dos países europeus principais, né? França, Itália, Suíça, né? Mas é diferente, inclusive, da experiência asiática, porque a experiência asiática da internacionalização seguiu um paralelo muito grande com o exemplo histórico. Começou com o Japão, depois foi o caso de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, né? Mais tarde Malásia, né? Hoje em dia China, mas em todos esses casos o padrão é o mesmo. São países que tiveram um grande êxito, cresceram muito, poupança muito alta, saldos em contas correntes, saldos em balança de pagamento. Quase sempre esses países exportaram o quê? Manufaturas, as suas grandes empresas. Qual é o símbolo da internacionalização japonesa? É a Toyota, né? E as outras, produtos eletrônicos, né? O mesmo eu poderia dizer sobre a Coreia do Sul, né? O mesmo eu podia dizer hoje em dia sobre a China. Então, são todos países que estão mais ou menos no mesmo padrão, com pouco desvio. O caso do Brasil é um desvio muito grande, porque mesmo hoje, quando nós olhamos o panorama da internacionalização brasileira, agora já não mais falando da história dos anos 80, mas agora, 2011, o que nós vemos?